Ui, estou de t-shirt e vou fingir que não tenho frio. Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou-vos contar como é que comecei a tatuar. Este tema é sem dúvida dos que suscita mais curiosidade aí desse lado, portanto eu decidi fazer um vídeo a explicar tudo, até porque eu sei que há muita gente que me vê que também tem este sonho ou desejo de experimentar tatuar e não sabe por onde começar, tal como eu não sabia quando comecei. Portanto, eu vou fazer o vídeo que gostaria de ter visto antes de começar a tatuar para perceber mais ou menos por onde é que se começa e o que é que tem que fazer e comprar e esse tipo de coisas todos. Portanto, vamos lá começar, que isto tem tudo para ser um vídeo gigantesco. Eu primeiro acho que vou começar por vos explicar como é que surgiu todo este gosto e desejo em tatuar. Como vocês sabem, eu desde sempre que desenho, eu durante toda a minha vida estudei artes, portanto eu sempre soube que queria que o meu futuro passasse por algo que tivesse minimamente relacionado com artes, quer fosse ser pintora, quer fosse ser professora de EVT, quer fosse ser tatuadora, qualquer coisa assim, mas não sabia bem o que queria, só sabia que queria desenhar e fazer cenas assim do género. Mas eu lembro-me que desde o início da minha adolescência eu comecei a criar um gosto qualquer por tatuagens, até porque quase só a gente se deve lembrar daqueles programas tipo Miami Ink, LA Ink, que dava muito na televisão há uns 10 anos atrás e eu via todos os episódios e adorava, apesar de eu não adorar a estética das tatuagens que eles faziam naquela altura, eu achava muito fascinante todo o processo de saber que uma pessoa estava a desenhar no corpo de outra e o desenho ia lá ficar para sempre, mas eu sinto que o verdadeiro gosto pelas tatuagens só surgiu mesmo quando eu comecei a ser tatuada, que foi aos 19 anos, foi em 2014. Mas eu nunca levei esse desejo muito a fundo, nem muito a sério, porque isso coincidiu também na altura. Vizinhos, está tudo bem? Eu nunca levei esse desejo muito a sério porque isso coincidiu também com a altura em que eu me tornei vegetariana, então eu pensava que para treinar tatuagens era obrigatório treinar em pele de porco, em orelhas de porco, em tipo animais mortos, e eu não queria fazer isso porque era completamente incoerente com os meus valores morais que estavam a formar-se naquela altura, portanto eu pus isso assim numa gavetinha refundida aqui na minha cabeça e não pensei muito mais nesse assunto, até há 1 ano e meio atrás, quando eu fiz um vídeo aqui para o YouTube de perguntas e respostas e uma das perguntas foi se eu já me tinha imaginado a ser tatuadora. Já pensaste trabalhar como tatuadora? Já pensei muitas vezes, mas depois comecei a pensar em que ou em quem é que eu iria praticar, porque um método muito usado pelos tatuadores para treinar é treinar em pele e carne de porco e eu obviamente não o faria, então acabei por pôr essa ideia um bocado de lado. Quando vocês me começaram a responder imenso nos comentários, a dizer que já havia peles sintéticas, que havia a possibilidade de eu treinar em batatas, em laranjas, em bananas e que não era obrigatoriamente necessário eu utilizar restos mortais de animais, então desde o momento em que eu publiquei esse vídeo, esse bichinho voltou completamente ao de cima. Eu comecei a pesquisar imenso vídeos de como se começa a tatuar, o que é preciso, quanto é que custa, e decidi realmente que queria tentar porque estava na hora, não é? Eu estava meio perdida, como toda a gente está no início da vida adulta, e eu percebi que se gostasse mesmo de fazer aquilo, Sol, queres sempre aparecer nos meus vídeos? Ai, eu percebi que seria uma forma muito fixe de aliar o meu gosto pelas artes, o meu gosto pelas tatuagens e conseguir ter uma vida economicamente estável a fazer uma coisa que eu até iria gostar. Portanto, foi aí que eu decidi que iria começar a juntar dinheiro para comprar o meu kit de tatuagens de aprendiz. Não me lembro já quando é que comprei o kit, mas lembro-me que comecei a treinar na pele falsa em junho e em meados de julho eu já estava a fazer a minha primeira tatuagem numa pessoa. Portanto, eu acredito que o meu progresso até foi um bocadinho rápido porque foi 1 mês e pouco de treinamento em pele falsa e passei logo graças à minha amiga Mafalda, adoro-te e obrigada por tudo, que basicamente me obrigou a tatuá-la, porque se não fosse isso eu sinto que estaria meses e meses sem conta a arrastar aquele processo, porque teria medo de dar o passo necessário para começar a tatuar uma pessoa, porque é assustador, não é? Então, muito resumido, foi basicamente isto que aconteceu desde o início em que eu comecei a gostar de tatuagens até começar de facto a tatuar. Então agora vou explicar mais objetivamente o que é que eu fiz, como é que eu aprendi. Então, eu não tirei nenhum curso e não fui aprender com nenhum tatuador profissional. Arranjar um tatuador que esteja disposto a responsabilizar-se por um aprendiz é muito complicado e
E eu, para ser sincera, nem sequer me dei esse trabalho, porque eu senti que eu já tenho um background de desenho muito grande, eu sei que sou boa a desenhar. Se há alguma coisa que eu sou boa nesta vida a desenhar, é tipo o único talento que eu tenho a certeza que tenho, estão a perceber? Então eu sabia que esse trunfo eu já tinha e que a única coisa que eu precisava mesmo trabalhar era habituar-me a pegar na máquina, a aprender o nome dos materiais, aprender os processos de higienização e essas coisas todas, e que isso eu conseguiria fazer a ver tutoriais na internet e a falar com pessoas que já tatuavam e que eu conhecia. Eu sei que nem toda a gente tem conhecidos que tatuam, isso foi um privilégio que eu acabei por ter porque consegui falar com pessoas que já o faziam e tirar imensas dúvidas. Voltando à parte dos vídeos, eu vou-vos dizer 2 canais de YouTube que me ajudaram imenso na fase inicial, que foi o canal do Gabriel Bilota. Infelizmente ele deixou de fazer vídeos. Ele inicialmente criou o canal de YouTube mesmo com o intuito de ser um professor de pessoas que quisessem tornar-se tatuadoras e que não pudessem ou não quisessem ter mesmo o contacto direto de ir para um estúdio e falar com tatuadores e receber muitos nãos. Então o intuito dele era realmente ensinar as pessoas à distância através da internet. Ele fez uns, eu diria 10 vídeos tanto, mas depois acabou por desistir da ideia e nunca mais colocou nenhum vídeo, infelizmente, mas os poucos que ele tem acabaram por me ajudar imenso a saber os materiais todos que eu precisava para começar realmente a tatuar, o nome das coisas, os processos de montar a estação de tatuagens de uma forma completamente higiênica e esse tipo de coisas. Então eu aconselho muito e eu vou deixar os links disto tudo cá em baixo na descrição para vocês darem uma vista de olhos se estiverem interessados. Outro canal que também é extremamente informativo é o Raom Tattoo, que é um tatuador brasileiro e que tem um canal muito completo. Ele publica vídeos muito regularmente e já há imenso tempo. Portanto, ele tanto faz vlogs a mostrar as suas tatuagens como faz vídeos mais informativos a tirar realmente as dúvidas específicas de pessoas que querem ser tatuadoras e estão ainda no processo de aprender. É dos canais mais informativos e mais, eu diria, mais fidedignos que vocês podem ver se querem realmente tornar-se tatuadores. Eu já vi horas e horas de vídeos dele para aprender os processos todos, mesmo a questão dos formulários do termos de responsabilidade, a ficha de anamnese, coisas que eu não fazia ideia que era necessário e que graças a ele percebi que realmente tinha que ter em casa. E depois, caso eu estivesse à procura de uma informação qualquer muito específica que nenhum destes 2 canais tivesse, eu procurava mesmo escrevendo no browser do YouTube coisas como, eu lembro-me das primeiras coisas que eu pesquisei foi como montar a máquina de tatuar, porque eu recebi o kit em casa e o kit vem com a máquina completamente desmontada e eu olhei para aquilo e fiquei, ok, e agora o que é que eu faço? Fui pesquisar e foi muito fácil, foi uma questão de 5, 10 minutos até eu entender qual era o vídeo que eu precisava e conseguir realmente montar a máquina como deve ser. Portanto, se vocês estiverem numa fase em que têm algumas dúvidas e não conseguem encontrar informação em nenhum canal específico, ponham mesmo a vossa dúvida. Como montar a estação de tatuagem? Como montar a máquina? Qual a diferença entre a máquina X e a máquina Y? Pesquisem isso tudo porque a internet é um mundo infinito e é muito pouco provável vocês não conseguirem encontrar respostas às vossas dúvidas. Agora eu vou-vos explicar realmente o processo tintim por tintim que eu fiz. Isto não quer dizer que seja a forma que toda a gente deve fazer, e isto é um disclaimer que eu quero deixar aqui neste vídeo, que eu não sou profissional, ainda sou uma aprendiz, ainda há muitas coisas que eu tenho para aprender, mas eu vou-vos dizer agora como é que eu comecei. Não quer dizer que vocês tenham que começar assim, ok? Mas pronto, a primeira coisa que eu fiz foi de facto encomendar o kit de aprendiz do site Killer Ink. Eu não faço ideia se há mais algum site de materiais de tatuagem que tenham uma caixa mesmo com os materiais todos básicos para alguém começar a tatuar, que era constituído por 2 máquinas de bobine, uma fonte, tintas, que eram as cores primárias mais preto e branco, grips de alumínio, agulhas, elástico, pele sintética, batoques e palitos. Eu sei que isto para a maioria de vocês pode parecer assim nomes todos muito esquisitos, mas com alguma pesquisa vocês conseguem logo perceber do que é que eu me estou a referir. Mas pronto, este era o kit básico, ou seja, não tem nada de produtos de higiene, ou seja, com este kit vocês não podem tatuar pessoas porque não é seguro. Este kit serve apenas para vocês treinarem na pele falsa ou em batatas e coisas assim do género. O segundo passo que eu dei foi começar a treinar na pele sintética para me habituar a pegar na máquina. Eu pensava que era mais difícil a questão toda de me habituar à vibração da máquina, mas não foi de todo. Vocês acabam por se habituar muito rápido a isso. Eu acho que para mim a minha primeira grande dificuldade
foi habituar-me a pegar na máquina, porque pegar numa máquina de tatuagens, principalmente deste tipo de máquinas que eu tenho, que são as mais tradicionais de bobine, são mais pesadas, não são tão ergonómicas, acho eu, como algumas que já existem, é completamente diferente do que eu estava habituada, que era pegar em lápis e canetas, que sempre fiz a minha vida inteira. Então, até apanhar o jeito certo da máquina, da mão, aliás, demorou algum tempo, e eu sinto que é para isso que serve o treinamento na pele sintética, porque a pele sintética não tem absolutamente nada a ver com a pele real das pessoas. Não fiquem a pensar que se vocês conseguirem fazer um bom desenho, uma boa tatuagem numa pele sintética, que isso se vai traduzir exatamente na pele de uma pessoa real, porque não tem absolutamente nada a ver. A pele sintética não sangra, não incha, é mesmo muito diferente. Eu nem vos consigo explicar porque não tem absolutamente nada a ver. Eu sinto que a pele sintética sim ajuda-vos a vocês se habituarem a desenhar com aquele instrumento que é estranho para vocês até àquela altura. Depois, a terceira coisa que eu fiz, porque já sentia que tinha algum controlo a desenhar com a máquina de tatuar, eu decidi dar mais um passo e encomendar todo o material de higienização que era necessário para poder começar a tatuar pessoas de uma forma segura para mim e para elas. Portanto, eu encomendei, fui pesquisar tudo o que era preciso, perguntei a pessoas amigas, fui pesquisar na net, lá está, é sempre a mesma história, e decidi encomendar sabão líquido, álcool, creme cicatrizante, os plásticos protetores da máquina, dos fios e das fontes todas, contentor de resíduos, película aderente, giletes, o esguicho, papel ectográfico e o primário de stencil. Aqui tenho não só o material de higiene, como também os 2 materiaizinhos de stencil, que é muito importante também para vocês desenharem uma coisa e transpô-la exatamente igual para o corpo da pessoa. Portanto, foi isto tudo que eu comprei, é isto o mínimo necessário para vocês conseguirem ter uma estação de tatuagens e tatuarem da forma mais segura possível, sem haver riscos de infecção, nem para a pessoa que está a ser tatuada, nem para vocês. Esqueci-me de outra coisa, que são luvas, obviamente. As luvas também são muito, muito importantes. E pronto, depois de comprar este material todo, eu passei ao quarto passo, que foi treinar em mim própria. Foi-me dito logo por uma amiga minha que é tatuadora, que era muito importante numa fase inicial eu tatuar-me a mim própria para ter noção da força e da pressão e da profundidade que eu podia ou não podia ir com a agulha, para perceber como é que aquilo funcionava realmente antes de me pôr a esburacar outras pessoas, não é? Então foi logo isso que fiz, e fiz logo no mesmo dia 2 tatuagens em mim própria, o que foi um martírio, foi um bocado lixado, mas acabei por aprender muito com esses exercícios, porque sem dúvida alguma que para mim, pelo menos, as coisas mais complicadas de aprender a tatuar, e é uma cena que nunca vai ser linear, porque depende totalmente da pele da pessoa que vocês estão a tatuar naquele momento, é vocês aprenderem a pressão e a profundidade a que podem ir naquela pele, porque há peles que são super sensíveis e vocês podem ter a máquina com uma voltagem muito baixa e a tinta fica logo lá alojada ou borra muito facilmente, o que não é de todo o cenário aconselhado, como vocês têm peles que são muito rijas, muito duras, que vocês têm que pôr a máquina com uma voltagem muito alta e fazer alguma pressão para a tinta ficar no lugar certo. Isto de uma pessoa para a outra muda completamente, por mais prática que vocês tenham, e é sem dúvida das coisas mais complicadas e que me custou mais a aprender. O quinto passo também é muito importante, é vocês arranjarem cobaias. Tentem arranjar familiares ou amigos que confiem em vocês minimamente e que não se importem de, no pior dos casos, ficarem com uma tatuagem assim meio torta e não muito bonita. Eu sei que pode parecer estranho, mas há muita gente que está disposta a isso, nem que seja para vos ajudar. Portanto, aproveitem-se dessas pessoas. Eu sei que isto soa um bocado mal, mas aproveitem essas oportunidades para, de facto, se habituarem ao ato de tatuar uma pele humana que não tem absolutamente nada a ver, como eu já vos disse, à pele sintética ou uma batata. Portanto, é muito importante, e eu sinto que só quando comecei realmente a tatuar pessoas, comecei a tatuar essa minha amiga que me obrigou a fazer a primeira tatuagem, fiz muitas tatuagens no meu namorado, no Ricardo, eu só quando os comecei a tatuar a eles é que sinto que comecei a evoluir realmente, porque se vocês ficarem nas peles sintéticas e nas frutas durante meses e meses, não vão estar a evoluir grande coisa.
coisa porque têm mesmo que ir para o campo de batalha, percebem? O 6º passo que dei foi realmente começar a tatuar ao público, que foi mega assustador e foi muito mais cansativo do que eu estava à espera. O esforço físico vocês têm que ter, estão sempre em posições muito estranhas, a tatuar com uma máquina que é minimamente pesada, mas também todo o peso e esforço da socialização, pelo menos para mim, me custou imenso, mas é sem dúvida uma das coisas mais importantes e eu sinto que nas 2 primeiras semanas em que fiz para aí 40 e tal tatuagens em pessoas diferentes, eu evolui tanto, porque felizmente eu tenho a sorte de ter este canal e isso dá-me uma visibilidade maior, então eu tenho plena noção que a quantidade de pessoas que eu tive nas 2 primeiras semanas dispostas a serem tatuadas por mim, se calhar são a quantidade de pessoas que um aprendiz normal tem, se calhar, num ano. Portanto, eu sinto que em 2 semanas eu tive num curso intensivo e que melhorei imenso, ganhei imensas capacidades e percebi o que é que devia fazer, o que é que não podia fazer, esse tipo de coisas. Uma coisa também muito interessante nessa altura foi eu ter aprendido em que posições é que as pessoas tinham que estar para tatuar determinados sítios que eu não fazia ideia. Se uma pessoa queria uma tatuagem aqui atrás no braço, como é que ela deveria estar deitada ou sentada? Foi muito complicado entender tudo isso, porque isso é daquelas coisas que vocês não aprendem muito através da internet, que talvez seja um dos pontos positivos em ter realmente um mentor propriamente dito, mas lá está, acabei por me safar mesmo no momento e claro que às vezes parecia que estava a desdobrar as pessoas e punha os braços assim, depois afinal não, mete assim e andava com as pessoas a fazer assim umas danças um bocado esquisitas, mas acabou por resultar e pronto. E a última coisa que fiz, que eu senti que foi mesmo assim o último passo, excetuando obviamente a prática que vocês vão ganhando ao longo do tempo, foi comprar uma marquesa e eu juro que isso mudou a minha vida e as minhas costas. Eu antes disso tatuava aqui no sofá, tinha que estar a isolar isto tudo, ter muito cuidado, as pessoas e eu própria estávamos sempre em posições muito desconfortáveis e não era bom nem para mim, nem para a pessoa, nem para o resultado final da tatuagem. Porque se a pessoa que está a ser tatuada não estiver numa boa posição e se vocês que estão a tatuar também estiverem desconfortáveis e não muito estáveis, isso nota-se no resultado final e nós não queremos isso. Portanto, eu consegui encontrar, aliás, a minha mãe encontrou uma marquesa maravilhosa com uma mega promoção e mandou-me o link e eu comprei logo. Normalmente as marquesas rondam os 300, 400, 500 euros, eu consegui comprar a minha por tipo 97 euros, portanto foi um achado maravilhoso e eu juro que esta marquesa que eu tenho é o meu bebé porque ajuda-me tanto. Eu aconselho numa fase mais avançada vocês investirem sem dúvida numa marquesa porque vai fazer toda a diferença no resultado das vossas tatuagens. E pronto, foi este todo o meu processo e agora eu sei que uma das vossas maiores dúvidas é em termos de investimentos. Quanto é que custou este material todo que eu preciso o mínimo possível para eu começar a tatuar? E eu vou-vos dizer os meus casos concretos. Claro que depende totalmente das marcas que vocês escolhem, dos portos de envio, das promoções que vocês conseguem ou não encontrar, mas eu vou dizer o dinheiro que eu gastei para os materiais que eu tenho e utilizo neste momento. Então, o kit básico foram 100 euros, os materiais de higiene foram 70 mais ou menos, os materiais de stencil 20 e a marquesa foi 100 euros, se bem que costumam ser bem mais caras. Portanto, o meu investimento inicial foi cerca de 300, 350 euros, mas contem com 500 euros no mínimo, porque lá está, a marquesa eu consegui encontrar muito barata, mas a probabilidade de vocês encontrarem uma tão barata é muito baixa. E depois os preços podem variar, não sei, depende muito, depende também das máquinas que vocês escolham comprar ou não. Eu ainda estou a utilizar as máquinas de bobine que vieram no kit de tatuagens, que não são as melhores nem de longe, mas tatuam, isso é que importa, e mais tarde eu sim irei investir numas melhores, mas ainda não é esse o momento. Mas pronto, contem com 500 euros no mínimo para começar a tatuar pessoas, começar a tatuar ao público. Agora já explicado este processo todo, eu já estou bem cansada e com a boca seca, vou então responder a algumas perguntas específicas que vocês me fizeram no Instagram sobre este tema, que eu achei que era o que fazia mais sentido responder neste vídeo específico. Eu posso mais tarde fazer um vídeo só de perguntas e respostas em relação a tatuar e tatuagens, mas neste caso eu vou responder apenas a 4 ou 5 que eu sinto que faz mais sentido aqui. Usas tinta vegan?
Obviamente, eu sendo vegana, tento que tudo o que eu faça na minha vida exclua ao máximo a exploração e o sofrimento animal, e nas tatuagens isso obviamente não é exceção. Praticamente tudo o que eu utilizo, a não ser que não encontre mesmo nenhuma alternativa, praticamente tudo o que eu utilizo é cruelty free e vegan. Felizmente hoje em dia nos sites de materiais de tatuagem, que é onde eu mando vir os meus materiais todos, já existem mesmo categorias, ou vocês põem mesmo vegan e aparecem os materiais todos que são vegan, portanto já é muito fácil vocês conseguirem encontrar cremes, sabões, cicatrizantes, essas coisas todas veganas, portanto já não é desculpa para maltratarmos os animaizinhos. A última pergunta, que eu acho que é assim a mais complicada de responder, que é quanto tempo até te sentires preparada? Isto obviamente depende muito de pessoa para pessoa e depende das oportunidades que cada pessoa tem. Eu sinto que só ao fim de 2 ou 3 meses é que estava assim minimamente confiante, mas que ainda havia muita margem para erro, dependendo do sítio do corpo que a pessoa queria tatuar, dependendo do desenho, havia mais ou menos margem para erro. Agora, passados 6 meses, eu sinto que já estou muito mais confiante e sinto que já consigo tatuar praticamente qualquer coisa, se bem que eu tenho um estilo muito próprio e não faço sombras, nem utilizo cores, portanto todas as tatuagens e todos os desenhos que eu faço nas pessoas vão de acordo com isso, portanto não me peçam para fazer sombras que eu não faço ideia como é que isso se faz, mas eu sinto que de acordo com o tipo de tatuagens que eu faço, neste momento eu já estou minimamente segura e confortável com as minhas capacidades e que não corro grandes riscos de fazer uma borrada em ninguém. Depende muito da vossa confiança, depende muito do vosso background de desenho, da forma como vocês se habituam a pegar nas máquinas e se habituam a todos os métodos, a todos os passos que vocês têm de fazer, de montar e desmontar, pôr plásticos, tira plásticos, põe tinta, tira tinta, armazena agulhas, tem que ter muito cuidado. E depende também muito da oportunidade que vocês têm de tatuar outras pessoas, principalmente numa fase inicial, porque eu sei que nem toda a gente ou muito pouca gente tem a oportunidade de ter tanta gente disposta a ser tatuada como eu tive, porque eu já tatuei em 6 meses perto de 150 pessoas, provavelmente, e eu sei que isso é muita gente para quem acabou de começar e nem toda a gente tem essa oportunidade, portanto, consoante o número de pessoas que vocês consigam tatuar, vocês vão conseguir sentir-se mais ou menos preparados, mais ou menos depressa, percebem? Portanto, não há uma resposta objetiva a esta pergunta, lamento informar, depende muito do vosso esforço, da vossa dedicação e se vocês têm ou não possibilidade de tatuar muita gente. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil. Eu sinto que vocês já mandavam perguntar isto há tanto tempo que era a minha obrigação quase falar-vos um bocadinho sobre estes assuntos, mas tenham obviamente presente na vossa cabeça que eu ainda estou a aprender. Há muita margem de erro nas coisas que eu vos disse. Claro que eu tentei apenas partilhar convosco o meu processo e o que eu fiz, e se eu conseguir, vocês utilizando os mesmos passos também se calhar provavelmente conseguem. Mas pronto, façam muita pesquisa, falem com pessoas tatuadoras que conheçam, toda a informação é bem-vinda e não se armem em heróis, porque vocês estão literalmente a brincar com a saúde das pessoas e com a vossa também. Utilizem sempre luvas, utilizem sempre os desinfetantes, os plásticos, que é muito, muito importante, porque vocês estão a lidar com sangue, com plasma, com pele, e isso envolve muitos riscos, portanto é preciso muita responsabilidade. E é isto, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!